Trago hoje na Saleta de Leitura uma sugestão para aqueles que gostam de ler livros que tratem de temas religiosos, aqui especificamente livros que tratam de temas caros ao catolicismo. O livro que eu trago hoje é muito pequeno em tamanho e muito fininho, mas eu apreciei demais. Tem por título As Sete Palavras. O autor é o padre João Paulo Bedor, editora Paulus. E essas 7 palavras são as 7 frases que Jesus diz quando está sofrendo na cruz. A primeira palavra é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. A segunda: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, que é o que ele diz ao bom ladrão. Depois, mulher, eis aí seu filho e eis aí sua mãe, o que ele diz para sua mãe e para o discípulo amado. A quarta palavra: meu Deus, por que me abandonaste? A quinta palavra: tenho sede. A sexta: tudo está consumado. E a sétima: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. São ao todo 30 páginas, mas a mensagem é muito bonita. Eu vou ler aqui um trechinho do Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Interessante que a primeira palavra de Cristo se remeta diretamente ao perdão. É natural, quando se aproxima a morte, sentir o desejo de perdoar e ser perdoado. Isso é característica da psicologia humana. Como não pecou, Jesus só sentiu o desejo de perdoar. As 3 primeiras palavras de Jesus são ditas em um grau de importância. Primeiro, pede que Deus perdoe os seus algozes. Depois, promete o paraíso ao ladrão arrependido. E, em terceiro, não menos importante, pede que o discípulo amado cuide de sua mãe. Essa é a ordem do pensamento e do amor divinos. Rezar pelos inimigos, pelos pecadores e pelos santos. A cruz é símbolo da dor, mas ao mesmo tempo é símbolo da entrega total. O sofrimento da cruz era indizível. Os soldados esperavam de Jesus os gritos de dor e de agonia. Era comum que os crucificados tivessem atitudes de desprezo pelos soldados, que amaldiçoassem o dia do próprio nascimento e xingassem as mães dos algozes. Muitas vezes, os soldados chegavam a cortar a língua dos crucificados para não ter que ouvir as palavras de ódio. Os soldados esperavam de Jesus uma atitude semelhante às dos outros crucificados. Os fariseus e os escribas também esperavam a contradição daquele que pediu para amar os inimigos. Mas nenhum deles escutou da boca de Jesus qualquer tipo de difamação, calúnia, blasfêmia ou maldição. Jesus deixa escapar uma doce e nobre oração. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi uma oração suave, humilde, cheia de perdão e graça. Jesus pede para perdoar a quem? Os inimigos? O soldado que lhe deu uma bofetada na face quando ele estava no tribunal de Caifás? Perdoar a Pilatos, que para não se colocar contra o imperador o condenou à morte? A Herodes? Perdoar os soldados que o submeteram a uma tortura imensa? Realmente eles não sabiam que todas essas ofensas eram dirigidas ao Rei dos Reis. Todos eles sentenciaram à morte aquele que veio ao mundo para trazer a vida. Jesus
No momento final, retoma com esta frase o seu ensinamento principal. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Jesus na cruz continua a nos ensinar que mesmo diante de toda dor e todo ódio, independentemente de onde venha, nós devemos perdoar. Ele não pensa em si na sua dor, mas pensa naqueles que o perseguem e que o golpeiam. Mesmo diante do sofrimento, o Cristo continua a nos ensinar com o seu exemplo. A sua intenção é mostrar-nos que o cristão deve amar sempre, perdoar sempre, independentemente do mal que sofreu. Assim ensina São João em uma de suas cartas. Se alguém diz eu amo a Deus e, no entanto, odeia o seu irmão, esse tal é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é justamente o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Jesus muito amou, por isso muito perdoou. São ao todo 7 meditações curtas, mas densas, como esta primeira que eu acabei de ler. A recomendação de hoje, pois, na saleta de leitura é as 7 palavras, um exercício muito belo de reflexão sobre as últimas frases ditas por Jesus durante o seu sofrimento na cruz. Conforme lemos na contracapa, as 7 palavras trazem um firme impacto ao coração. Não são delírios de um moribundo, mas uma síntese importante para a vida, na qual nosso Senhor Jesus Cristo expressa todo o amor para com a humanidade. Boa leitura e boa reflexão.